Vou te contar algo que observei durante 15 anos, operando ao lado dos melhores e dos piores traders que você possa imaginar. Algo que ninguém menciona nos seminários caros, que não aparece em nenhum curso online e que os vendedores de sonhos jamais revelarão porque destruiria completamente o modelo de negócio deles. A diferença entre um trader profissional e todos os outros não está na estratégia que usa, não está no capital que possui, não está sequer na experiência acumulada. A diferença real, a que separa os 5% que sobrevivem dos 95% que desaparecem, é algo muito mais sutil e infinitamente mais poderoso. É um comportamento silencioso, um modo de ser que você não consegue falsificar, não consegue comprar e definitivamente não consegue fingir por muito tempo. Deixa eu te mostrar exatamente do que estou falando. Em 2003, eu dividia uma sala de operações em Chicago com cerca de 40 traders. Todos tinham acesso às mesmas telas, às mesmas informações, aos mesmos gráficos em tempo real. Alguns desses caras eram formados em engenharia pelo MIT. Outros vinham de famílias ricas, com conexões em Wall Street. Alguns eram simplesmente jovens famintos, tentando mudar suas vidas. E sabe o que aconteceu? Ao final de 2 anos, apenas 3 deles ainda estavam operando. 3 de 40. Os outros haviam desaparecido, engolidos pelo mercado, cada um carregando uma história de por que não funcionou para eles. Mas aqui está o interessante. Os 3 que sobreviveram não eram os mais inteligentes, não eram os que tinham mais dinheiro, não eram os que passavam mais horas estudando indicadores técnicos. Na verdade, um deles mal tinha terminado o ensino médio. O que esses 3 tinham em comum era algo que eu só consegui identificar anos depois, quando finalmente entendi o que estava vendo. Eles possuíam aquilo que eu chamo de comportamento silencioso. E vou te explicar exatamente o que isso significa. Quando o mercado abria todas as manhãs, a sala explodia em atividade. Pessoas gritando, telefones tocando, ordens sendo disparadas em todas as direções. A energia era elétrica, viciante, intoxicante. E no meio desse caos, enquanto todos os outros estavam agindo, reagindo, entrando e saindo de posições freneticamente, aqueles 3 traders simplesmente observavam. Eles não faziam nada. Ficavam ali sentados, olhos fixos nas telas, mas suas mãos não tocavam o teclado. Não entravam em operações só porque o mercado estava se movendo. Não perseguiam preços. Não tentavam capturar cada oscilação. No começo, eu achava que eles eram lentos, hesitantes, talvez até com medo. Eu pensava que estava perdendo oportunidades enquanto eu mesmo entrava e saía de 10 operações antes do almoço. Mas então, comecei a notar um padrão perturbador. Ao final do dia, enquanto eu tinha realizado 15 operações e terminado praticamente no 0 a 0, esses caras silenciosos haviam feito talvez 2 operações e estavam consistentemente no positivo. Não eram ganhos espetaculares, entende? Não eram os números que você vê nas propagandas. Eram ganhos constantes, previsíveis, sustentáveis. E foi aí que caiu a ficha. Eles não estavam sendo lentos, eles estavam sendo seletivos. Havia uma diferença abismal entre as 2 coisas que eu não conseguia enxergar porque estava obcecado com ação, com fazer algo, com sentir que estava trabalhando. Mas esses traders profissionais entendiam uma verdade fundamental que me levou anos para aceitar. O mercado não te paga por estar ocupado. O mercado te paga por estar certo no momento certo. E estar certo no momento certo requer algo que vai contra todos os seus instintos como ser humano. Requer que você fique quieto a maior parte do tempo. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Havia um cara chamado Marcos na sala, um ex-professor de história que havia decidido tentar o trading aos 38 anos. Marcos era o epítome do comportamento silencioso. Ele chegava às 7 da manhã, 2 horas antes da abertura do mercado. Passava essas 2 horas apenas olhando gráficos, fazendo anotações à mão em um caderno velho. Quando o mercado abria, ele continuava observando. Às vezes ficava a manhã inteira sem fazer uma única operação. Nada. 0. Enquanto o resto de nós estava freneticamente tentando capturar movimentos. Marcos simplesmente esperava. Um dia, não aguentei e perguntei a ele o que diabos ele estava fazendo. Por que não operava? Por que desperdiçava tantas horas apenas olhando?
E ele me deu uma resposta que nunca esqueci. Ele disse: "Eu não estou esperando por uma oportunidade de operar. Estou esperando por uma operação que seria estúpido não fazer." Essa frase mudou completamente minha perspectiva. Porque a maioria dos traders, incluindo eu naquela época, opera porque quer operar, porque está entediado, porque precisa sentir que está fazendo alguma coisa, porque confunde atividade com produtividade. Mas os profissionais, eles operam apenas quando as condições se alinham de tal forma que o risco, o retorno, está tão obviamente a seu favor que seria irresponsável não entrar. E aqui está a parte que ninguém te conta. Essas oportunidades são raras, extremamente raras. Se você está fazendo 10 operações por dia, 15, 20, eu posso te garantir com absoluta certeza que a maioria delas não são operações de alta probabilidade. São operações de tédio, operações de ego, operações de esperança. São apostas disfarçadas de estratégia. E o mercado, esse professor cruel e implacável, vai te cobrar caro por cada uma delas. Marcos fazia talvez 3 operações por semana. 3. E no final do mês, ele estava consistentemente entre os traders mais rentáveis da sala. Não porque fosse mais esperto, não porque tivesse informação privilegiada, mas porque cada uma daquelas 3 operações tinha sido meticulosamente esperada, cuidadosamente planejada e executada apenas quando todas as suas condições foram satisfeitas. Ele não forçava o mercado a lhe dar oportunidades, ele esperava que o mercado as oferecesse. Agora, deixa eu te contar o que acontecia com os traders que não tinham esse comportamento silencioso. Havia um jovem chamado Bruno, 23 anos, recém-formado em economia. Inteligente, ambicioso, cheio de energia. Bruno operava como se estivesse em guerra com o mercado. Ele entrava em posições agressivamente, dobrando quando estava perdendo, convencido de que tinha razão e o mercado estava errado. Ele não conseguia ficar parado. Para ele, não operar significava não trabalhar, e não trabalhar significava estar perdendo dinheiro. Em 6 meses, Bruno havia queimado todo o seu capital inicial e mais o dinheiro que seu pai lhe emprestou. E sabe qual foi a tragédia? Bruno provavelmente tinha mais conhecimento técnico do que Marcos. Ele conhecia todos os indicadores, todos os padrões, todas as estratégias complexas. Mas ele não tinha o comportamento silencioso. Ele não conseguia ficar quieto. Ele não conseguia esperar. E no trading, a incapacidade de esperar é uma sentença de morte. Então, o que exatamente é esse comportamento silencioso que estou descrevendo? Não é apenas sobre fazer menos operações, embora isso seja parte disso. É sobre desenvolver uma relação completamente diferente com o ato de operar. É sobre entender, no nível mais profundo, que sua inatividade não é fraqueza, é força, que sua paciência não é passividade, é estratégia, que sua capacidade de não fazer nada quando não há nada a ser feito é talvez a habilidade mais valiosa que você pode possuir. Os traders amadores pensam que o trabalho está em analisar gráficos, estudar notícias, executar operações. E sim, tudo isso faz parte. Mas os profissionais sabem que o verdadeiro trabalho está em controlar o impulso de agir quando não deveria. Está em sentar sobre suas mãos quando todo seu corpo está gritando para você fazer algo. Está em aceitar que hoje não é o dia, esta semana não é a semana e que está perfeitamente bem. Eu aprendi isso da maneira mais cara possível. Durante meus primeiros 3 anos operando, eu era como um hamster em uma roda. Trabalhava 16 horas por dia, fazia 50, 60 operações por semana, estudava cada movimento do mercado com intensidade obsessiva. E sabe qual foi meu resultado líquido após 3 anos? Prejuízo. Não um prejuízo pequeno, um prejuízo que consumiu todas as minhas economias e me deixou endividado. Foi só quando bati no fundo do poço, quando não tinha mais dinheiro para continuar operando dessa forma, que algo mudou. Fui forçado a desacelerar, não por escolha, mas por necessidade. Com capital limitado, eu não podia dar ao luxo de fazer operações mediocres. Cada operação precisava contar, e foi nessa limitação forçada que descobri o comportamento silencioso. Comecei a fazer apenas 1 ou 2 operações por semana.
No início foi torturante. Minha mente inventava 1000 razões para entrar em posições. Via padrões onde não existiam, encontrava justificativas elaboradas para operações que eram claramente impulsivas. Mas eu me forcei a resistir. Me forcei a sentar e observar sem agir. E algo fascinante começou a acontecer. Quando você para de operar freneticamente, quando você realmente apenas observa o mercado, sem a pressão de ter que fazer algo a respeito, você começa a ver coisas que eram invisíveis antes. Você começa a notar os padrões reais, não os que você quer ver, mas os que realmente existem. Você começa a sentir o ritmo do mercado, a perceber quando ele está hesitante, quando está confiante, quando está prestes a fazer um movimento significativo. É como a diferença entre tentar ter uma conversa profunda em uma festa barulhenta versus conversar em um lugar tranquilo. Na festa, você capta fragmentos, pedaços de informação, mas nunca a mensagem completa. No silêncio, você ouve tudo. E o mercado está constantemente falando, constantemente transmitindo informação. Mas você só consegue ouvi-lo quando para de gritar suas próprias opiniões de volta para ele. Então, eu desenvolvi um processo, um conjunto de regras inflexíveis que me forçavam a incorporar esse comportamento silencioso. Regra número 1. Nunca opero na primeira hora após a abertura do mercado. Nunca. Não importa o que esteja acontecendo. Não importa quão óbvia pareça a oportunidade. A primeira hora é caótica, emocional, cheia de armadilhas. Deixo o mercado se acalmar, deixo os amadores fazerem suas apostas impulsivas e só então considero entrar. Regra número 2. Antes de qualquer operação, preciso escrever à mão a razão exata de por que estou entrando. Onde está meu stop? Qual é meu alvo? E quanto estou disposto a perder? Se não consigo articular isso claramente no papel, não entro na operação. Este simples ato de escrever força uma pausa, cria um momento de reflexão entre o impulso e a ação. E nesse momento, frequentemente percebo que a operação que parecia tão óbvia é na verdade duvidosa. Regra número 3. Tem um número máximo de operações permitidas por semana. 4. Isso mesmo, apenas 4. Não importa quantas oportunidades eu veja, não importa quantas vezes minha mente me diga que esta é diferente. 4 operações. Ponto final. Esta limitação artificial me força a ser extremamente seletivo. Me força a esperar pelas melhores configurações, porque sei que não posso desperdiçar minhas operações em nada menos que excepcional. E sabe o que aconteceu quando implementei essas regras? Minha rentabilidade explodiu. Não porque eu fiquei mais inteligente da noite para o dia, não porque descobri algum segredo oculto do mercado, mas simplesmente porque parei de fazer todas as operações ruins que estava fazendo antes. As operações impulsivas, as operações de tédio, as operações de recuperação após perdas. Eliminei toda essa porcaria e fiquei apenas com as operações de alta qualidade. Mas aqui está o desafio real. Implementar essas regras é fácil. O difícil é viver com elas dia após dia, semana após semana, quando você vê o mercado se movendo e você não está dentro. Quando você vê outros traders fazendo dinheiro e você está sentado de fora. Quando você passa dias inteiros sem fazer uma única operação e começa a questionar se está realmente trabalhando ou apenas sendo preguiçoso. Esta é a verdadeira batalha. Não é contra o mercado, é contra você mesmo, é contra seu ego que precisa estar certo, é contra seu desejo de ação que confunde movimento com progresso. É contra seu medo de perder oportunidades que te faz entrar em operações mediocres. O comportamento silencioso requer que você vença todas essas vozes internas, todos esses impulsos primitivos, e confie em algo que não é natural, que, na verdade, vai contra sua biologia. Requer que você confie na paciência. Conheci um trader em Boston chamado Alberto que levou isso a um nível extremo. Alberto operava apenas ouro, nada mais. E ele fazia, em média, 6 operações por ano. 6. O cara passava meses inteiros apenas observando, esperando, estudando, e quando ele finalmente entrava, colocava uma posição significativa, porque tinha absoluta convicção baseada em meses de observação. Alberto me disse uma vez: "Eu não opero para me manter ocupado.
Eu opero para ficar rico. E ficar rico requer paciência infinita e ação ocasional e decisiva. Ele estava certo. Pensa sobre os maiores investidores e traders da história. Warren Buffett fala sobre esperar pela bola perfeita para rebater. George Soros fazia pouquíssimas operações grandes ao longo de um ano. Paul Tudor Jones é conhecido por passar semanas inteiras sem fazer nada. O que todos eles têm em comum? Comportamento silencioso. Eles entendem que no trading, menos realmente é mais. Agora vou te contar algo que pode mudar completamente como você vê sua carreira no trading. O comportamento silencioso não é apenas uma técnica, é um indicador de maturidade emocional. É um sinal de que você evoluiu de um apostador disfarçado de trader para um verdadeiro profissional. E essa evolução é visível. Você consegue identificar imediatamente quem tem e quem não tem, apenas observando como eles reagem ao mercado. O trader amador está constantemente reagindo. Preços sobem, ele compra. Preços caem, ele vende, ou entra em pânico. Ele é como uma folha ao vento, movido por cada rajada de volatilidade. Ele posta freneticamente em redes sociais, sobre cada operação, cada pensamento, cada análise. Ele precisa dessa validação externa constante, porque internamente ele não tem certeza do que está fazendo. O trader profissional, por outro lado, é como uma rocha no meio de um rio. O mercado flui ao seu redor, às vezes violentamente, mas ele permanece imóvel até que reconhece a condição exata que está esperando. E quando essa condição aparece, ele age com velocidade e precisão. Mas até esse momento, ele é praticamente invisível. Você não o vê postando análises, você não o vê proclamando suas operações, você não o vê reagindo a cada tweet ou notícia. Essa invisibilidade, esse silêncio, é poder puro. Porque quando você não está constantemente transmitindo suas intenções, quando você não está comprometido publicamente com uma posição, você mantém total flexibilidade mental. Você pode mudar de ideia sem ego. Você pode admitir que estava errado sem humilhação pública. Você pode esperar indefinidamente sem ter que justificar sua inação para ninguém. Eu aprendi isso observando uma trader em São Paulo chamada Vitória. Ela operava Ibovespa com um estilo tão minimalista que parecia quase zen. Vitória poderia passar 2 semanas inteiras sem fazer uma operação. E quando alguém perguntava por que ela não estava operando, ela simplesmente respondia: porque não há nada a fazer. Não com arrogância, não com incerteza, mas com uma serenidade absoluta. Ela havia internalizado completamente que não operar quando as condições não são ideais é tão importante quanto operar quando elas são. E aqui está a ironia cruel. Os traders que têm dificuldade com o comportamento silencioso são geralmente os que mais precisam dele. São aqueles que operam compulsivamente, que não conseguem desligar, que verificam seus celulares no meio da noite. Eles estão viciados na adrenalina, no drama, na montanha-russa emocional. E esse vício está matando suas contas lentamente. Se você se reconheceu em alguma parte desta descrição, se sentiu um aperto no estômago ao perceber que é você quem estou descrevendo, então presta atenção no que vou te dizer agora. Você pode mudar. Eu mudei. Dezenas de traders que conheci mudaram, mas requer uma decisão consciente e um comprometimento inflexível de fazer as coisas diferente, mesmo quando tudo em você está gritando para voltar aos velhos hábitos. Comece pequeno. Comprometa-se a esperar pelo menos 30 minutos antes de entrar em qualquer operação que você identificou. Use esses 30 minutos para escrever sua análise, para questionar suas suposições, para procurar ativamente razões de por que você não deveria entrar. Essa pausa simples eliminará uma porcentagem enorme de suas operações ruins. Depois, estabeleça um limite semanal de operações. Não importa o número, desde que seja significativamente menor do que você está fazendo agora. Se você faz 20 operações por semana, reduza para 10. Se faz 10, reduza para 5. Essa limitação artificial vai te forçar a desenvolver critérios mais rigorosos para suas entradas. E, finalmente, o mais importante de tudo, comece a medir seu sucesso não pelo número de operações que faz ou até pelo dinheiro que ganha,
mas pela qualidade do seu processo. Você seguiu suas regras? Você esperou pelas suas condições? Você resistiu aos impulsos? Se a resposta for sim, então foi um dia bem-sucedido, mesmo que você não tenha feito uma única operação. Porque aqui está a verdade final que levei 15 anos para aceitar completamente. O trading não é sobre dominar o mercado, é sobre dominar a si mesmo. É sobre construir o tipo de disciplina mental, paciência e controle emocional que permite você funcionar em um ambiente de incerteza absoluta sem perder sua sanidade ou sua conta. O comportamento silencioso é a manifestação externa desse domínio interno. Quando você vê um trader que consegue sentar-se calmamente enquanto o mundo ao seu redor está em caos, quando você vê alguém que pode resistir à tentação de agir quando todos os outros estão agindo, você está vendo alguém que entendeu o jogo real. E o jogo real nunca foi sobre quanto você ganha em uma única operação ou em um único dia. O jogo real é sobre quanto tempo você consegue sobreviver até se tornar proficiente o suficiente para prosperar. E a única maneira de sobreviver tempo suficiente é parando de se matar com operações ruins, impulsos não verificados e ação sem propósito. Os traders profissionais que eu conheço, os que acumularam riqueza real ao longo de anos e décadas, todos compartilham essa característica. Eles são silenciosos, não no sentido de que não falam, mas no sentido de que não precisam constantemente provar algo. Eles não precisam estar sempre certos, sempre ativos, sempre visíveis. Eles entendem que a verdadeira maestria é invisível para observadores casuais. É o iceberg onde você só vê a ponta, mas 90% da massa está submersa, escondida, silenciosa. Então aqui está meu desafio final para você. Na próxima semana, comprometa-se a reduzir seu número de operações pela metade. Só isso. Não estou pedindo que você mude sua estratégia. Não estou pedindo que você aprenda nada novo. Apenas opere metade das vezes que normalmente operaria. E observe o que acontece. Observe como isso muda sua mentalidade, sua taxa de acerto, sua rentabilidade. Observe como o simples ato de fazer menos revela oportunidades que você estava cego para ver. E se você descobrir, como eu descobri, que menos é genuinamente mais, então você terá dado o primeiro passo real em direção ao comportamento silencioso, em direção a se tornar o tipo de trader que o mercado não consegue eliminar facilmente. O tipo de trader que sobrevive aos mercados touro e urso porque não está tentando capturar cada movimento, mas apenas os que realmente importam. Porque, no final, essa é a única diferença que verdadeiramente separa os profissionais do resto. Não é inteligência, não é capital, não é acesso à informação. É a capacidade de ficar quieto até que a única ação sensata seja se mover. É o comportamento silencioso, e é a coisa mais poderosa que você pode desenvolver neste jogo brutal e implacável que chamamos de trading.